Olá! Hoje falaremos sobre a indústria de medicamentos veterinários. Nosso grupo é formado por mim, Kênia, e pelo Daniel. A farmácia veterinária é um ramo de atuação relativamente novo e um campo emergente. O farmacêutico veterinário é o profissional especialmente treinado que fabrica e/ou dispensa medicamentos veterinários, suprimentos ou produtos de origem farmacêutica e indica como utilizá-los adequadamente, além de cumprir regulamentos rigorosos e defender práticas terapêuticas de qualidade, baseadas em pesquisa e educação. Além disso, eles aconselham os órgãos reguladores e estão envolvidos na formulação de medicamentos veterinários. A atuação do farmacêutico veterinário é abrangente. Isso faz com que sejam necessários conhecimentos especializados para assumir responsabilidades tanto na fabricação quanto no abastecimento de medicamentos para uso veterinário, atuando em várias áreas como direção e administração da assistência farmacêutica, regulamentação e no controle dos medicamentos, formulação e no controle de qualidade dos produtos farmacêuticos, inspeção e avaliação das instalações para fabricação de medicamentos, garantia da qualidade dos produtos ao longo da cadeia de distribuição, entre outras. A veterinária tem como base legal o Decreto-Lei 467, de 3 de 2 de 1969, o Decreto 1662, de 6 de 10 de 1995, a Portaria Ministerial 301, de 19 de 4 de 1996, e a Instrução Normativa SDA 36, de 7 de 6 de 2002. O artigo 2º do Decreto 1662 de 95, assim define os produtos da indústria veterinária. Entende-se por produto veterinário toda substância química, biológica, biotecnológica ou preparação manufaturada, cuja administração seja aplicada de forma individual ou coletiva, direta ou misturada com os alimentos, destinada à prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tratamento das doenças dos animais, incluindo os aditivos, suplementos, melhoradores de produção animal, antissépticos, desinfetantes de uso ambiental ou equipamentos, pesticidas e todos os produtos que, utilizados nos animais e ou no seu habitat, protejam, restaurem ou modifiquem suas funções orgânicas e fisiológicas. Compreende-se ainda, nessa definição, os produtos destinados à higiene e ao embelezamento dos animais. A fiscalização da indústria, do comércio e do emprego de produtos de uso veterinário em território nacional é realizada pelo Ministério da Agricultura através do Serviço de Defesa Animal do Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária. Todos os produtos de uso veterinário, nacionais ou importados, incluindo vacinas, devem ser devidamente registrados e aprovados pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Veterinários do Departamento de Defesa Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Anvisa é responsável pelo controle e a fiscalização de resíduos de medicamentos veterinários em produtos de origem animal. Antes de qualquer produto obter autorização para ser comercializado, passa por um rigoroso processo baseado no conjunto de documentos, relatório técnico e comprovação de sua eficácia, qualidade e segurança. A cadeia produtiva farmacêutica veterinária é idêntica à farmacêutica humana, ou seja, pode ser representada por 4 elos, conforme o conjunto de atividades e as competências tecnológicas envolvidas em cada um deles. Esses elos são pesquisa e desenvolvimento, produção de farmacoquímicos, produção de especialidades farmacêuticas e marketing e vendas. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM, a indústria de produtos para a saúde animal fechou o ano de 2017 com um faturamento global em torno de 34 bilhões de dólares. Esse resultado é 6% superior a 2016, que foram 32 bilhões de dólares, confirmando as expectativas de crescimento do negócio acima da média da economia global. Os analistas apostam que o mercado pode atingir 40 bilhões de dólares em 2020. Estados Unidos, Japão e Europa são, pela ordem,
os principais mercados de produtos para a saúde animal no mundo. Juntos representam cerca de 65% do total. A América Latina representa entre 8 a 10% desse mercado, sendo que a metade desse percentual é relativo ao Brasil. Para o Sindan, o desempenho crescente do mercado de produtos para a saúde animal está respaldado por diversos fatores, entre os quais destacam-se dois: o aumento no consumo de proteína animal e a evolução da produção mundial de carnes. Muitas das empresas de produtos para a saúde animal, a maioria multinacionais, são também grandes empresas da indústria farmacêutica de saúde humana. A indústria veterinária é caracterizada por dois modelos de empresas: grandes empresas internacionais químico-farmacêuticas com atuação global que convivem regionalmente com empresas nacionais de pequeno porte. As primeiras caracterizam-se por liderar o processo de inovação e as segundas por serem seguidoras. No primeiro grupo, não há praticamente casos de especialização no mercado de saúde animal, como acontece no segundo grupo. Um aspecto particular dessa indústria é a existência de nichos abertos a empresas nacionais por causa das diferenças entre o padrão de distribuição das espécies e a ocorrência de problemas sanitários e nutricionais próprios de cada país. A ocupação destes por empresas locais que podem se dar sem que haja confronto com grandes empresas de atuação global. Quanto aos mercados nacionais, sua estrutura individual varia de acordo com uma combinação de fatores que incluem o clima, a ocorrência de doenças típicas da região, a importância individual das diferentes espécies na agropecuária de cada país. O mercado farmacêutico mundial dedicado à saúde humana é cerca de 30 vezes maior do que o mercado farmacêutico veterinário. No entanto, por economias de escala que vão desde a fase de pesquisa e desenvolvimento até a ponta final de distribuição, a maioria das grandes empresas farmacêuticas tem divisões de negócio dedicadas exclusivamente à saúde animal. Embora não sejam percentualmente representativas no seu faturamento global, menos de 5%, empresas como Pfizer, Novartis, Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly e Fort Dodge são líderes mundiais no mercado animal. Os produtos veterinários destinados ao segmento PET são muito dependentes da estrutura social de cada país, do seu nível de renda e da sua cultura. Assim, chegam a representar mais da metade em valor em alguns mercados, como nos Estados Unidos e no Reino Unido. E, embora representem aproximadamente 1/3 das vendas de produtos de saúde animal no mundo, em alguns países essa participação não chega a 5% das vendas, como é o caso da China e da Índia. A expansão do mercado de saúde animal pode ser atribuída principalmente a 3 fatores: continuidade da ameaça de doenças animais, aumento do interesse da população sobre a segurança alimentar e consequente aumento do rigor do arcabouço regulatório, e, finalmente, crescimento da população de animais de companhia. A Pfizer apresentou, em 2004, um crescimento de 22% em seu faturamento, impulsionada pela aquisição das empresas Farmácia e CSL, tendo atingido 1,95 bilhão de dólares em vendas de produtos veterinários. Com isso, passou a ser a maior empresa mundial de produtos para saúde e nutrição animal, superando a Merial. No ano de 2005, a Pfizer manteve sua posição ao obter um faturamento 13% maior do que a verificada no ano anterior. O Brasil é um dos 5 maiores mercados veterinários em todo o mundo. O setor vem apresentando crescimento sustentado graças principalmente a 3 fatores: o aumento das exportações de produtos veterinários, uma vez que o Brasil é um centro de produção importante para as multinacionais. 2. Maior fiscalização sanitária e critérios cada vez mais exigentes para a comercialização, seja interna ou externamente. E 3. Maior conscientização dos criadores da importância de manter os rebanhos saudáveis, com programas sanitários eficientes e regulares.
A entidade representativa do setor é o Sindan, que congrega cerca de 100 laboratórios atuantes no mercado nacional. O sindicato fornece grande parte das informações obtidas sobre a indústria veterinária em artigos, análises de mercado e notícias. Apesar de o segmento de bovinos ser o líder no mercado brasileiro, com mais da metade do total, o segmento PET é o que tem maior expectativa de crescimento. O Brasil é o país com a segunda maior população de animais de estimação do mundo, estimado em 40 milhões de pequenos animais. A preocupação com a saúde dos animais de companhia, que passaram a ser considerados membros da família, é uma oportunidade de investimento para a indústria veterinária. Nesse segmento, destaca-se o Frontline da empresa Merial, que representa cerca de 15% das vendas de todo o segmento da saúde animal para os pets. Pode-se ver no gráfico 2 o notável crescimento desse segmento, que foi de 18% ao ano. Segundo os estudos do mercado PET Brasil de 2018, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, ABINPET, o faturamento do mercado PET brasileiro teve um crescimento de 10,63% no ano de 2019 em relação a 2018. O crescimento do mercado mundial em 2018 foi de mais de 13% em relação ao ano anterior, e o Brasil obteve um percentual de 5,22%, tornando o Brasil o quarto país no mundo em faturamento de produtos para animais, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. As exportações brasileiras do ramo PET cresceram 13% em 2018, o que demonstra o crescente interesse no mercado industrial veterinário. Segundo um estudo realizado pela Você RH, essas são as 4 melhores empresas para trabalhar no setor de saúde e nutrição animal. Levou-se em consideração o índice de felicidade no trabalho. Em primeiro lugar está a MSD, empresa de produtos veterinários do grupo Merck. Em segundo, a Suécia Dog. Em terceiro, a Zoetis. E em quarto, a Elanco, segmento de saúde animal da farmacêutica americana Eli Lilly. Os produtos veterinários, assim como os farmacêuticos dedicados à saúde humana, são subdivididos em classes terapêuticas, parasiticidas, biológicos, tratamento de infecções, aditivos alimentares e outros farmacêuticos. A indústria de saúde animal é responsável, portanto, por manter a saúde e a produtividade dos diversos rebanhos em todo o mundo, bem como por assegurar a sanidade e a abundância do alimento que produzem. Além disso, a indústria também é responsável por prover a saúde e o bem-estar de animais domésticos. Os produtos farmacêuticos veterinários podem também ser agrupados por classe farmacêutica, sendo biológicos, fármacos e suplementos nutricionais, e direcionados a diferentes segmentos de animais, divididos em grandes animais e pequenos animais, que são os pets. Os grandes animais abrangem as espécies equídeas, ruminantes, aves de produção e suínos, e já o segmento pet abrange as espécies dos caninos, felinos, aves ornamentais e roedores, que são os animais de companhia. A distribuição de medicamentos veterinários por grupos de animais é feita em 6 classes: bovinos, avicultura, suinocultura, equinos, pequenos animais, que são os pets, e outros. Em relação aos grupos de medicamentos veterinários, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM, o mercado está dividido em biológicos, que é a denominação de produtos terapêuticos obtidos com base em organismos vivos ou derivados destes, como soros, vacinas, antitoxinas e antígenos. Os antimicrobianos são substâncias que inibem o crescimento de micro-organismos ou os destroem, quando esses agentes são originalmente produzidos por espécies de micro-organismos, são denominados antibióticos. Quando são produzidos de forma sintética, denominam-se quimioterápicos.
Os ectoparasiticidas são substâncias utilizadas para o tratamento de ectoparasitoses, que são parasitas externos, causados por moscas, ácaros, pulgas e carrapatos. Os endectocidas são substâncias que combatem os principais ectoparasitos e endoparasitos que atacam os animais. Com o aparecimento de focos de resistência, os endectocidas são a primeira opção no controle das ecto- e endoparasitoses. Os endoparasiticidas são substâncias farmacêuticas utilizadas no controle de parasitas internos, tais como vermes. Os terapêuticos são substâncias químicas utilizadas para a prevenção e o tratamento de doenças, tratamentos endócrinos, sintomas inflamatórios, entre outros. Nesse grupo estão incluídos anti-inflamatórios, analgésicos e hormônios. Os tônicos e fortificantes são produtos utilizados para restabelecer e reestruturar o estado geral do animal. Os desinfetantes são indicados para higienização de instalações e equipamentos de criação dos animais em geral. Nessa classe terapêutica encontram-se também os antissépticos, utilizados para desinfecção de ferimentos nos animais. Os dermatológicos são substâncias indicadas para prevenção e tratamento de doenças de pele. Nessa categoria de outros, encontram-se vários tipos de produtos, como suplementos nutricionais e embelezadores. Esses produtos descritos atendem praticamente quase todos os grupos animais, sendo alguns mais específicos para determinadas espécies. Alguns dos medicamentos mais vendidos em pet shops brasileiras são o Adevermin, que é usado no tratamento de verminoses e como suplemento vitamínico, o Dipilex, usado no tratamento de verminoses, o Placentex, usado nas complicações do parto e pós-parto, e o Partomicina, no tratamento de retenções de placenta de bovinos e infecções bacterianas associadas, causadas pelos micro-organismos sensíveis. Uma curiosidade é a Curantur, que é uma indústria de medicamentos veterinários que tem como meta trabalhar pela qualidade de vida animal, pela preservação da natureza e por um ambiente livre de elementos contaminantes. Assim, ela produz medicamentos ecologicamente corretos, com princípios ativos naturais colocados no mercado após vários anos de experiências clínicas. O nome da empresa deriva de uma expressão latina que significa semelhante pelo semelhante se cura. É a natureza curando a natureza. Aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho. Em seguida, vamos apresentar o vídeo de um profissional farmacêutico que atua na indústria veterinária, falando sobre as etapas de desenvolvimento dos medicamentos veterinários. Vamos conversar sobre as etapas do desenvolvimento de um medicamento propriamente dito. Qual é a primeira etapa desse desenvolvimento? Somos hoje uma equipe de P&D que precisa desenvolver um medicamento para uso veterinário. Fomos demandados, né, pelo setor de inovação da indústria na qual estamos trabalhando, e a primeira etapa é a definição do escopo do projeto de desenvolvimento. A gente tem que entender, inicialmente, a primeira pergunta: para qual categoria de animais esse produto é destinado? Tá? É para animais de companhia? É para animais de produção? Porque os ensaios, os testes de segurança e eficácia que vão ser, principalmente de segurança e eficácia, que vão ser destinados para uma categoria e outra, eles diferem um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ainda, é um produto que eu desejo que tenha indicação para mais de uma espécie, aí a gente vai ter que reavaliar também como é que a gente vai conduzir os estudos clínicos, né? Porque a gente tem que mostrar a sua segurança e eficácia em mais de uma espécie para poder fazer essa indicação terapêutica. Bom, aí a gente vai para o trabalho de pesquisa, de revisão da literatura técnico-científica em relação à espécie-alvo, aos insumos farmacêuticos ativos que são utilizados, aos recipientes, vias de administração disponíveis que podem variar, as formas farmacêuticas que podem ser desenvolvidas e quais as tecnologias de produção que a indústria ou o local que a gente está trabalhando dispõe para a gente propor uma nova formulação farmacêutica.
Quando eu falo na avaliação, então, da questão da espécie a qual o medicamento é destinado, a gente tem que considerar essa questão das diferenças interespecíficas, que é muito marcante no âmbito da medicina veterinária, a qual a gente tem praticamente zero acesso durante a nossa formação na graduação, e isso é uma questão que a gente vai conversar um pouquinho mais no âmbito das perspectivas e das oportunidades, né, do desenvolvimento da farmácia veterinária como um campo do farmacêutico também. Em relação, por exemplo, ao trato gastrointestinal, aqui nós temos 3 animais que eles são considerados animais monogástricos, né? Eles não são ruminantes. Então, eles têm o aparelho gastrointestinal organizado de uma forma muito semelhante, porém, em relação aos hábitos alimentares, os gatos e os cães, eles são considerados carnívoros, embora os cães às vezes sejam classificados também como animais onívoros, e os cavalos são animais herbívoros. Isso vai influenciar, por exemplo, no pH urinário desses animais, certo? Animais carnívoros, eles tendem a ter uma urina com pH mais ácida, herbívoros tendendo à basicidade, e animais onívoros podem ter uma faixa de pH que pode ir desde ácido até básico, e isso vai influir muito na depuração do medicamento, no comportamento farmacocinético do medicamento. Então, a gente tem que conhecer, no momento do desenvolvimento, essas diferenças interespecíficas que dizem respeito à forma farmacêutica que a gente está desenvolvendo. Ainda nesse contexto, se a gente for comparar a questão da pele humana com a pele dos animais, de uma maneira geral, há uma relação menos íntima entre a epiderme e a derme dos animais, principalmente aqui cães e gatos, tá? Em relação à pele dos humanos, certo? Isso permite, por exemplo, uma maior elasticidade, mobilidade da pele, favorecendo a aplicação de injetáveis subcutâneos, né? A gente vê, às vezes, aplicações que o médico veterinário faz no nosso cão, no nosso gato, com volume de aplicação que é inimaginável se aplicar num ser humano, é justamente por causa dessas diferenças. Além disso, tem que se considerar essa questão dos órgãos anexos, da permeabilidade. Por exemplo, a densidade de folículos pilosos, ela é distinta em seres humanos, em cães e gatos. Em seres humanos, a gente tem uma densidade aí de aproximadamente 40, 70 folículos pilosos por centímetro quadrado. Nos cães, essa densidade varia de 100 a 600. Em gatos, de 800 a 1.600. Certo? E isso impacta muito na absorção de ativos pela epiderme, pela aplicação de uma forma farmacêutica semissólida. Isso pode ser desejável ou não, dependendo do desejo aí do formulador, né? Em relação ao metabolismo, a gente tem diferenças interespecíficas também bastante marcantes. Por exemplo, aqui eu trouxe uma comparação em relação às reações de fase 2, né, na conjugação no metabolismo, então, de fármacos, na reação, por exemplo, de conjugação com ácido glicurônico, os gatos, eles têm uma deficiência na conjugação de moléculas reativas com ácido glicurônico, apesar dessa via ela estar presente nos felinos, ela tem uma taxa de reação muito baixa, certo? Então, por exemplo, o que acontece? Se eu administrar paracetamol para um gato, o que vai acontecer? A gente sabe que 50% a 60% do metabolismo, da biotransformação do paracetamol é realizada pela via da conjugação com ácido glicurônico. Se a gente administrar uma dose equivalente ao que a gente administra para um cão ou para um humano e extrapolar para um felino, esse felino vai sofrer, vai ter, com certeza, uma intoxicação medicamentosa. Então, essas considerações elas devem ser levadas pelo formulador também. E, por fim, as diferenças intraespecíficas, né? A gente sabe, como a gente tem estudado na área da farmácia humana, a questão da farmacogenômica, das diferenças de como as pessoas expressam, né, dos fenótipos, como elas expressam um genótipo específico, como elas metabolizam um fármaco específico. Isso já vem sendo estudado na medicina veterinária também. E aqui eu trago, por exemplo, 2 exemplos. A questão, por exemplo, do Border Collie, que é um cão, né, que quando administrar, que na verdade, em hipótese alguma, deve-se administrar a ivermectina aos Border Collie. Por quê? Porque o Border Collie ele tem uma mutação no gene MDR1
que é responsável pela expressão da glicoproteína P, certo? A ivermectina, ela é permeável à membrana hematoencefálica, quando, na ausência de um sistema de efluxo conduzido pela glicoproteína P que seja eficiente. Então, se esse sistema é ineficiente, vai ter permeação numa dose tóxica da ivermectina a nível cerebral e esses cães vão sofrer as consequências desses efeitos tóxicos. Assim como os West Highland White Terrier também têm sensibilidade ao cobre por alterações do metabolismo ou por formas de armazenamento. As causas também se investigam e elas possivelmente são causas genéticas, mas elas ainda estão em investigação. Então, tem que se cuidar quando vai escolher um fármaco, um adjuvante que possa induzir, que tenha cobre na sua composição, né? Bom, a terceira etapa do desenvolvimento compreende a etapa de desenvolvimento farmacotécnico propriamente dito, né, que a gente vai definir a forma farmacêutica que a gente deseja, a gente vai realizar os estudos de pré-formulação, avaliar a interação com recipientes, interação fármaco-fármaco, no caso de associações, vai realizar a validação de métodos analíticos. Aqui eu coloco a validação como uma etapa dentro do desenvolvimento farmacotécnico, como alguém que tem uma experiência e uma formação na área farmacotécnica, eu entendo a validação de métodos como sendo uma etapa essencial, principalmente para a avaliação e condução dos estudos de pré-formulação, seleção de embalagem e estudos preliminares de estabilidade. Então, nesse momento, a gente vai ter que ter essas respostas, certo? E quando a gente fala em definição de forma farmacêutica, no âmbito de medicamentos para uso veterinário, a gente tem que lembrar, e aqui é uma área muito produtiva para nós farmacêuticos, que para a área veterinária a gente tem formas farmacêuticas distintas que não são utilizadas na medicina humana convencional, né? Então, claro, a gente tem formas farmacêuticas convencionais, como soluções que podem ser utilizadas para via oral, uso tópico, otológico, oftálmico. A gente tem suspensões, cremes e loções que podem ter uso otológico, uso tópico, uso oral. E a gente tem os shampoos que são extremamente utilizados, shampoos medicamentosos na área da medicina veterinária. A gente tem géis, cápsulas, comprimidos e grânulos destinados para uso oral, principalmente. Mas a gente tem algumas formas farmacêuticas peculiares, como é o caso, por exemplo, do bolo. A quarta etapa do desenvolvimento, propriamente dito, é o escalonamento, né? A fabricação das partidas piloto. Hoje a gente tem, como eu disse, a regulamentação é realizada pelo Ministério da Agricultura, a gente tem uma instrução normativa que torna obrigatória a notificação, compulsória a notificação ao MAPA, quando a indústria pretende produzir partidas piloto para avaliar um novo medicamento veterinário, ela tem que comunicar ao MAPA e atender alguns requisitos que estão estabelecidos nessa instrução normativa. Por fim, a partir das partidas pilotos é que são conduzidos os estudos de estabilidade, né? Com essas formulações são realizados os estudos de estabilidade e os estudos de segurança e eficácia do desenvolvimento. Em relação aos estudos de estabilidade, também são regulamentados pelo MAPA, são muito semelhantes aos estudos que são preconizados pela Anvisa, né? Para o registro de medicamentos de uso humano, trazem esses conceitos e esses protocolos de estabilidade acelerada, de longa duração, de acompanhamento, e trazem aqui também a avaliação de estabilidade de período de duração, considerando aquelas formas farmacêuticas multidose. Quando, por exemplo, tu usa um medicamento que tu vai retirar uma alíquota e depois tu vai imunizar um outro animal ou vai utilizar em outro animal, tu tem que informar o usuário, né, quanto tempo tu pode manter esse medicamento com segurança e eficácia após a primeira administração. Os estudos de segurança e de eficácia, eles devem ser apresentados no momento do registro do medicamento, eles devem demonstrar, então, inocuidade na espécie-alvo. Aqui a gente tem que merece grande atenção a questão da lei dos crimes ambientais, certo? Toda experimentação animal, ela tem que estar de acordo com os preceitos do CONSEA, com os preceitos da CEUAS, que são os comitês de ética de uso dos animais e experimentação. A gente sabe que as leis de crime ambiental, nos quais podem ser enquadrados, né, como crimes e maus-tratos, quando os protocolos eles não são bem delineados, eles estão vigentes, eles prevêem aí penas de multa e prisão para as pessoas que não cumprirem, então, ou que conduzirem
qualquer maus trato aos animais, seja em experimentação ou não. Então, isso é bastante importante. No âmbito dos animais, aqui, como eu disse, a gente tem que definir se os animais para os quais a gente está desenvolvendo os medicamentos são animais de produção ou animais de companhia. No âmbito dos animais de produção, é necessário, além de demonstrar a segurança e a eficácia para o animal, tem que demonstrar a segurança para o ser humano, considerando que o ser humano vai ser consumidor da carne, por exemplo, no caso de bovinos, de ovinos, ou do leite, ou de suínos. Enfim, a gente tem que determinar resíduos no produto de origem animal e a determinação do período de carência desse medicamento nos animais quando a gente fizer a administração. E aqui, para quem entende de farmacocinética, de modelagem farmacocinética, para avaliar a depuração de fármaco, é um prato cheio a determinação do período de carência, porque isso é exigido pela instrução, pela regulamentação do mapa, que se demonstre, por exemplo, a partir da última administração, quanto tempo eu necessito aguardar para que o animal seja abatido e eu tenha concentrações seguras de resíduo do medicamento na carne daquele animal, certo? Para os estudos de eficácia de antiparasitários e antimicrobianos estão disponíveis em instrução normativas do mapa, inclusive com protocolos experimentais sugeridos. Para outras classes terapêuticas não tem definição, mas elas devem ser conduzidas, né, de acordo com referências internacionais reconhecidas, como o VCH, que é o equivalente do ICH, o que o CH representa para a indústria de medicamentos para uso humano, é o VCH para a indústria de medicamentos de uso animal. O FDA e o EMA também tem algumas normativas que podem ser observadas. E, por fim, a última etapa, a etapa que todo pesquisador sonha no desenvolvimento de um novo medicamento, a gente tem a produção do dossiê de registro, né, que é nada mais do que compilar todos os dados, todos os registros, interpretar e submeter esse dossiê, então, à análise do mapa. O mapa vai realizar essa análise, vai deferir ou indeferir o registro do produto, né, ou vai fazer alguma solicitação de esclarecimento técnico. Depois de deferido o registro, então, vai ter esse licenciamento, vai ter o lançamento do produto, e, por fim, então, depois de lançado no mercado, considera-se encerrado o projeto de pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento no âmbito dos medicamentos veterinários. As informações sobre o vídeo apresentado estarão na descrição do YouTube. Muito obrigada!